Para toda a nossa família, Dona Carmen era simplesmente a melhor funcionária que já tivemos. Durante 20 anos, ela cuidou da casa dos meus pais com uma dedicação que ia muito além do profissional. Era como uma segunda mãe para mim e meus irmãos, uma confidente para minha mãe e uma presença constante que mantinha nossa família unida. Aos 61 anos, Carmen era mais que uma empregada. Era parte da família Santos de uma forma que ninguém questionava. Mas por que uma mulher tão inteligente e refinada, que falava 4 idiomas e demonstrava conhecimento sobre assuntos complexos, escolheria trabalhar como doméstica a vida inteira? E como alguém que claramente tinha educação superior, se contentava com um salário modesto, quando obviamente poderia ganhar muito mais em outras profissões? As respostas revelariam que, às vezes, as pessoas mais próximas de nós carregam segredos que podem destruir tudo o que pensamos saber sobre nossa própria família. Carmen chegou à nossa casa em 2003, através de uma agência de empregos domésticos. Disse que vinha do interior do Paraná, que era viúva sem filhos e que procurava uma família estável para trabalhar. Suas referências eram impecáveis. Sua apresentação era irrepreensível. E desde o primeiro dia demonstrou uma competência que impressionou até minha mãe, que era extremamente exigente com funcionários. O que mais chamava a atenção em Carmen era sua educação refinada, disfarçada de simplicidade. Ela sabia detalhes sobre arte, história e literatura que muitos universitários não conheciam, mas sempre fingia que havia aprendido vendo televisão. Quando ajudava com nossas lições de casa, demonstrava conhecimentos de matemática e ciências que iam muito além do ensino médio. "Como você sabe isso, Carmen?" perguntávamos. "Ah, se aprende de tudo um pouco pela vida", respondia evasivamente. Carmen também mantinha hábitos estranhos que ninguém questionava. Evitava completamente aparecer em fotos de família, nunca participava de festividades que pudessem ter registro e sempre pedia para minha mãe não mencionar seu nome completo quando falava sobre ela para outros amigos. "Prefiro minha privacidade", dizia sempre, mas havia algo mais profundo naquela necessidade de anonimato. Havia também pequenos detalhes que não faziam sentido para uma empregada doméstica comum. Carmen recebia cartas de diferentes cidades que sempre queimava após ler. Sabia técnicas avançadas de segurança residencial. E certa vez demonstrou conhecimento sobre procedimentos legais que deixou até nosso advogado da família impressionado. Era como se ela tivesse vivido uma vida completamente diferente antes de se tornar nossa Carmen querida. Os primeiros sinais de que algo estava profundamente errado com Carmen apareceram quando meu irmão mais novo, agora com 25 anos, decidiu fazer um projeto de genealogia familiar para a faculdade. Ele queria incluir Carmen como membro honorário da família e pediu informações básicas sobre ela para a pesquisa. Foi então que descobrimos algo perturbador. Carmen Rosa Silva, nascida em 1962 no Paraná, simplesmente não existia em registros oficiais anteriores a 2003. A situação ficou mais estranha quando começamos a prestar atenção nos hábitos noturnos de Carmen. Ela sempre se oferecia para trabalhar até mais tarde, mas várias vezes a encontramos acordada às 3 da madrugada, olhando pela janela como se esperasse alguém. Quando perguntávamos se estava tudo bem, ela dizia que tinha insônia, mas havia uma tensão em seus olhos que sugeria medo, não apenas dificuldade para dormir. O mistério se aprofundou quando Carmen começou a receber ligações estranhas que a deixavam visivelmente abalada.
Eram chamadas que ela atendia rapidamente e desligava quase imediatamente, sempre seguidas de uma verificação nervosa de todas as fechaduras da casa. Era engano, dizia sempre, mas suas mãos tremiam por horas após essas ligações. Era como se alguém estivesse tentando localizá-la e ela tivesse medo de ser encontrada. A primeira pista real sobre seu passado veio por acaso. Enquanto ajudava minha mãe a organizar papéis antigos, encontrei uma carteira de trabalho esquecida no fundo de uma gaveta. Era de Carmen, mas com um detalhe chocante. O nome registrado era Maria Helena Vasconcelos, e havia carimbos de trabalho em hospitais de São Paulo, datados de 1985 a 1992. Carmen havia sido enfermeira, não empregada doméstica, e seu nome verdadeiro era completamente diferente. Quando confrontamos Carmen com a descoberta, ela ficou pálida e se sentou pesadamente na cadeira da cozinha. "Onde encontraram isso?" perguntou com voz trêmula. Explicamos sobre a organização dos papéis e ela segurou a carteira com mãos que tremiam violentamente. "Eu achava que havia queimado todos os documentos antigos", murmurou, mais para si mesma do que para nós. A tensão aumentou quando Carmen confessou parcialmente. "Maria Helena morreu há muito tempo. Carmen é quem eu escolhi ser para proteger vocês e a mim mesma. Mas proteger de quê? E por que uma enfermeira qualificada escolheria viver como empregada doméstica por 20 anos? Quando pressionamos por mais detalhes, Carmen desabou em lágrimas. "Vocês não entendem. Se descobrirem quem eu realmente sou, não é apenas minha vida que corre perigo, é a de vocês também." Foi então que ela fez uma confissão que nos deixou em choque. "Eu não sou apenas uma fugitiva. Eu sou uma mulher que foi condenada à prisão perpétua por um crime que cometi há 30 anos. E se me encontrarem, toda a família que me escondeu pode ser acusada de cumplicidade." A confissão completa de Carmen aconteceu numa madrugada de sábado, quando toda a família se reuniu na sala para ouvir a verdade que ela havia escondido por 3 décadas. "Meu nome verdadeiro é Maria Helena Vasconcelos", começou ela com a voz embargada. "E em 1993, eu matei Dr. Eduardo Ferreira, chefe de pediatria do Hospital Santa Casa, onde eu trabalhava como enfermeira na UTI infantil." A revelação nos deixou em choque total. Mas o que Carmen contou em seguida foi ainda mais devastador. "Eduardo não era apenas meu chefe. Ele estava abusando sexualmente de crianças internadas na UTI", disse ela entre lágrimas. "Durante meses, tentei denunciar através dos canais oficiais, mas ele era muito poderoso. Tinha amigos na direção do hospital, na polícia, em toda parte. Ninguém acreditava em mim e as crianças continuavam sofrendo." Carmen nos contou que havia coletado evidências por meses, fotografias, gravações, depoimentos de outras enfermeiras que testemunharam os abusos, mas tinham medo de falar. "Eu tinha um dossiê completo provando os crimes dele", continuou. "Mas quando finalmente consegui uma reunião com o delegado responsável, descobri que Eduardo já havia sido avisado. O delegado era amigo pessoal dele há anos." A situação chegou ao limite quando Carmen flagrou Eduardo abusando de uma menina de apenas 6 anos que estava internada com leucemia. Ela estava quase morrendo, indefesa, e ele se aproveitou da situação, disse Carmen, a voz quebrando de emoção. "Quando entrei no quarto e vi aquela cena, algo em mim quebrou completamente. Não consegui mais pensar racionalmente." Carmen revelou que matou Eduardo com uma injeção letal de cloreto de potássio, fazendo parecer um ataque cardíaco natural. "Eu era enfermeira há 10 anos. Sabia exatamente como fazer", confessou.
Ele morreu em poucos minutos, sem dor, o que era mais do que ele merecia depois de torturar tantas crianças inocentes. A morte inicial foi classificada como natural, mas uma investigação posterior revelou evidências do assassinato. O mais chocante foi descobrir que Carmen havia sido traída por alguém em quem confiava. A enfermeira-chefe Margarete sabia sobre os abusos e me ajudou a coletar evidências, revelou Carmen. Mas quando a polícia intensificou a investigação da morte de Eduardo, ela me entregou em troca de imunidade. Disse que eu havia confessado o assassinato para ela e que tinha provas. Carmen foi julgada e condenada à prisão perpétua, mas conseguiu escapar durante uma transferência entre presídios. 3 homens armados atacaram o camburão, contou ela. Nunca descobri se foi planejado por aliados ou apenas sorte, mas aproveitei a confusão para fugir. Desde então, vivo como Maria Helena morreu e Carmen nasceu. A revelação final foi a mais impactante. As evidências que coletei contra Eduardo foram perdidas após minha fuga, disse Carmen amargamente. Mas anos depois, descobri que pelo menos 12 enfermeiras se inspiraram na minha história e denunciaram outros médicos abusadores. Margarete foi uma delas. Aparentemente, sua consciência pesou mais que sua lealdade às autoridades. A reação da nossa família à confissão de Carmen foi um turbilhão de emoções contraditórias que nenhum de nós estava preparado para enfrentar. Minha mãe, que sempre foi uma mulher de princípios rígidos, ficou dividida entre a indignação pela mentira e o horror ao saber que Carmen havia feito justiça onde o sistema havia falhado. Você mentiu para nós por 20 anos, disse ela entre lágrimas, mas salvou crianças que ninguém mais estava disposto a proteger. Meu pai, sempre mais pragmático, ficou preocupado com as implicações legais. Se descobrirem que estamos abrigando uma fugitiva, toda a família pode ser processada por cumplicidade, alertou. Mas, ao mesmo tempo, ele não conseguia ignorar o fato de que Carmen havia se tornado parte essencial das nossas vidas. Como entregamos alguém que cuidou dos nossos filhos, que nos amou como família, que se tornou parte de quem somos? Eu e meus irmãos ficamos completamente perdidos. Carmen havia sido nossa segunda mãe, a pessoa que nos consolava quando estávamos doentes, que nos ajudava com lições de casa, que conhecia nossos segredos mais íntimos. Ela é uma assassina, meu irmão mais velho repetia, mas também é a mulher que me ensinou a andar de bicicleta. A contradição era impossível de resolver racionalmente. Carmen enfrentou sua própria crise existencial após a confissão. Durante 30 anos, vivi com medo constante de ser descoberta, admitiu. Mas também vivi com a certeza de que fiz a coisa certa, mesmo que de forma errada. Eduardo estava destruindo vidas inocentes e o sistema que deveria protegê-las estava protegendo ele. Era a primeira vez que ela verbalizava essa convicção sem culpa. A situação se complicou quando Carmen revelou mais detalhes sobre sua vida como fugitiva. Vocês não são a primeira família que me abrigou, confessou. Em 30 anos, trabalhei para 7 famílias diferentes. Sempre que sentia que estava sendo rastreada, ou quando as crianças cresciam e começavam a fazer perguntas, eu desaparecia durante a madrugada e recomeçava em outro lugar. O que mais nos chocou foi descobrir que Carmen havia mantido contato discreto com outras enfermeiras que continuaram a luta contra abusos infantis em hospitais. Margarete me procurou 15 anos depois para pedir perdão, revelou. Ela criou uma rede clandestina de profissionais que vigiam e denunciam médicos abusadores. Minha história se tornou lenda entre elas, a enfermeira que fez justiça com as próprias mãos.
Carmen também nos contou sobre os pesadelos que a atormentavam. Todas as noites sonho com aquelas crianças, disse chorada. Às vezes são as que consegui salvar matando Eduardo. Às vezes são as que não consegui salvar a tempo. Carregar uma vida nas mãos por 30 anos não é apenas uma questão legal. É um peso que nunca abandona sua alma. Dum, a decisão mais difícil que enfrentamos foi se deveríamos ajudar Carmen a fugir novamente ou enfrentar a situação legalmente. Estou cansada de correr, ela nos surpreendeu dizendo. Se vocês decidirem me entregar, aceito. Mas se decidirem me proteger, preciso que saibam que podem estar arriscando suas próprias vidas por alguém que escolheu a justiça sobre a lei. O momento decisivo chegou em uma manhã de domingo, durante nosso tradicional almoço de família. Carmen estava servindo o café quando o telefone tocou. Era uma ligação que mudaria tudo. Minha mãe atendeu e ficou pálida. É uma mulher chamada Margarete. Diz que precisa falar urgentemente com Maria Helena sobre o caso Eduardo Ferreira. Carmen deixou cair a travessa que carregava, o som ecoando pela casa silenciosa. Margarete, agora chefe de enfermagem do mesmo hospital onde Carmen trabalhara, trazia notícias extraordinárias. Maria Helena, disse ela pela primeira vez em 30 anos, o caso Eduardo foi reaberto oficialmente na semana passada. Um promotor especializado em crimes contra crianças encontrou irregularidades graves no julgamento original. Carmen tremeu ao ouvir a voz da mulher que a havia traído décadas atrás. A revelação mais chocante veio em seguida. Encontraram o dossiê que você havia compilado sobre Eduardo, continuou Margarete. Estava escondido no escritório do delegado corrupto que morreu no ano passado. Todas as evidências dos abusos estão lá. Fotos, gravações, depoimentos de outras enfermeiras. O promotor disse que você seria considerada uma denunciante protegida, não uma assassina, se entregasse voluntariamente. Mas a situação era mais complexa do que parecia. Margarete revelou que a rede de abusadores era muito maior do que Carmen imaginava. Eduardo fazia parte de um esquema que envolvia 5 médicos e pelo menos 3 administradores do hospital. Depois que você fugiu, eles intensificaram os abusos porque sabiam que ninguém mais teria coragem de denunciar. Sua ação os fez mais cuidadosos, mas não os parou. O momento mais tenso veio quando Margarete fez uma proposta arriscada. Se você testemunhar contra os que ainda estão vivos, pode receber imunidade total, mas precisa se entregar hoje. Há uma operação planejada para amanhã que vai prender todos os envolvidos. Sem seu depoimento, alguns podem escapar por falta de evidências. Era a chance de Carmen limpar seu nome, mas também de se expor completamente. Carmen olhou para nossa família reunida ao redor da mesa. Pessoas que a amaram sem saber quem ela realmente era, que agora enfrentavam a possibilidade de perdê-la para sempre. Vocês me deram 20 anos de paz, disse ela com lágrimas nos olhos. Agora preciso decidir se uso essa paz para ajudar outras crianças ou se continuo fugindo para proteger vocês. A decisão mais difícil veio quando minha mãe se levantou e segurou as mãos de Carmen. Nós vamos com você, declarou firmemente. Se você se entregar, não vai sozinha. Esta família não abandona quem ama, independente do que fez no passado. Meu pai acenou concordando. Carmen, você salvou crianças quando ninguém mais podia. Agora é nossa vez de salvar você. O clímax emocional aconteceu quando Carmen finalmente tomou sua decisão. Margarete, diga ao promotor que Maria Helena Vasconcelos vai se apresentar amanhã às 9 horas da manhã.
mas não como fugitiva, como testemunha principal contra o maior esquema de abuso infantil que este país já viu. A entrega de Carmen às autoridades se tornou um dos casos mais midiáticos do ano. Quando ela se apresentou no Ministério Público, acompanhada por toda a nossa família, dezenas de jornalistas já estavam aguardando. A história da enfermeira justiceira, que viveu 30 anos como fugitiva para proteger crianças, virou manchete nacional. Mulher que matou médico abusador ajuda a desmantelar rede de pedofilia hospitalar, estampavam os jornais. O julgamento revelou horrores que chocaram o país. Com o testemunho de Carmen e as evidências preservadas, 5 médicos e 7 administradores foram condenados por abuso sexual infantil, corrupção e obstrução da justiça. Mais de 40 casos de abuso foram comprovados, envolvendo crianças entre 4 e 12 anos durante um período de 15 anos. Sem a coragem de Maria Helena, essas crianças nunca teriam justiça, declarou o promotor em coletiva. A decisão judicial surpreendeu a todos. Carmen foi considerada defensora de menores em situação de extremo risco e recebeu pena simbólica de 2 anos em regime aberto, já cumpridos durante os 30 anos de exílio voluntário. O tribunal reconhece que a ré agiu para proteger vítimas indefesas quando o sistema falhou completamente, declarou o juiz na sentença. Nossa família enfrentou mudanças profundas após a revelação. Minha mãe se tornou voluntária em organizações de proteção infantil, inspirada pela coragem de Carmen. Meu pai criou uma fundação que oferece suporte legal gratuito para famílias de crianças abusadas. Carmen nos ensinou que, às vezes, fazer o certo exige coragem extrema. Ele declarou em entrevistas. A reação da sociedade foi massivamente favorável a Carmen. Ela recebeu milhares de cartas de apoio, ofertas de emprego e até mesmo propostas de livros e filmes sobre sua história. Mas Carmen escolheu uma vida simples. Voltou a trabalhar como enfermeira em uma clínica pediátrica especializada em trauma infantil. Quero usar meus anos restantes protegendo crianças da forma correta, disse ela. O impacto mais significativo foi a criação do Protocolo Maria Helena, um sistema nacional de denúncia anônima para abusos em ambientes hospitalares. Carmen ajudou a desenvolver os procedimentos e treina profissionais de saúde para identificar sinais de abuso. Meu crime salvou algumas crianças, reflete ela, mas este protocolo pode salvar milhares. A transformação pessoal de Carmen foi notável. A mulher que viveu 30 anos, escondendo sua identidade, agora é uma defensora pública reconhecida nacionalmente. Ela dá palestras em hospitais, universidades e conferências sobre ética médica. Descobri que Maria Helena não morreu quando Carmen nasceu, diz ela. Ela apenas estava dormindo, esperando o momento certo para voltar. Nossa relação familiar se fortaleceu de forma inesperada. Carmen permaneceu morando conosco, mas agora como membro oficial da família, não como funcionária. Vocês me salvaram quando nem sabiam que eu precisava ser salva, ela diz frequentemente. Agora podemos salvar outras famílias juntos. O momento mais emocionante veio quando Carmen recebeu uma carta coletiva assinada por 127 enfermeiras de todo o país. Obrigada por nos ensinar que proteger crianças vale qualquer sacrifício. Sua coragem nos inspira todos os dias. Era o reconhecimento de que sua ação desesperada havia se tornado um símbolo de proteção infantil.
5 anos após sua entrega voluntária às autoridades, Maria Helena Vasconcelos celebrou seus 66 anos em uma festa que reuniu mais de 200 pessoas no salão da clínica pediátrica onde trabalha. Entre os convidados estavam enfermeiras de todo o país, famílias de crianças que ela ajudou a proteger, promotores que trabalharam no caso e, principalmente, nossa família, que agora incluía netos que a chamam carinhosamente de Vovó Helena da Justiça. Tia Helena, como é conhecida pelas crianças da clínica, se tornou uma das profissionais mais respeitadas do país na área de proteção infantil. Ela desenvolveu protocolos de segurança que são usados em mais de 500 hospitais brasileiros, e seu trabalho já identificou e impediu dezenas de casos de abuso. Cada criança protegida é uma vitória sobre meu passado, diz ela, observando os pequenos pacientes que correm para abraçá-la nos corredores. A Fundação Maria Helena, criada por nossa família, já atendeu mais de 1000 casos de abuso infantil, oferecendo suporte legal, psicológico e médico gratuito. Carmen nos ensinou que amor verdadeiro às vezes exige ações extremas, explica minha mãe, agora presidente da Fundação. Estamos canalizando essa lição para proteger crianças da forma correta. O impacto nacional do caso ultrapassou todas as expectativas. O protocolo Maria Helena se tornou modelo internacional, sendo implementado em hospitais de 12 países. Carmen viaja regularmente para dar palestras e treinar profissionais, sempre acompanhada por algum membro da nossa família. Ela transformou um crime em cruzada, disse um promotor internacional durante uma conferência na ONU. A transformação mais tocante foi pessoal. A mulher que viveu 3 décadas escondendo sua identidade hoje é uma das vozes mais poderosas na luta pelos direitos das crianças. Ela escreveu um livro que se tornou leitura obrigatória em cursos de enfermagem e recebe centenas de cartas mensais de profissionais inspirados por sua coragem. Descobri que nunca foi sobre esconder quem eu era, reflete ela. Era sobre encontrar coragem para ser quem eu precisava ser. Nossa família se expandiu de formas inesperadas. Carmen oficializou sua adoção como filha pelos meus pais, tornando-se legalmente nossa irmã mais velha. Ela é madrinha de todos os netos, participante ativa de todas as decisões familiares e a primeira pessoa que procuramos quando precisamos de conselhos sobre justiça e moralidade. O legado mais importante está nas próximas gerações. Meus filhos crescem sabendo que tia Helena é uma heroína real, alguém que escolheu proteger crianças mesmo quando isso custou sua própria liberdade. Quando eu crescer, quero ser forte como a tia Helena, disse minha filha de 8 anos no último aniversário dela. A rotina de Carmen hoje é preenchida por propósito e paz. Ela trabalha pela manhã na clínica, dedica as tardes à fundação e passa as noites conosco, finalmente vivendo a vida familiar que sempre mereceu. Passei 30 anos fugindo da justiça, ela diz frequentemente, para descobrir que a verdadeira justiça era parar de fugir e lutar pelo que é certo. Na parede do seu quarto, ela mantém 2 fotos. Uma da menina de 6 anos que ela protegeu, matando Eduardo, agora uma jovem de 36 anos que se tornou pediatra, e outra de nossa família inteira, incluindo ela, no dia em que foi oficialmente adotada pelos meus pais. Uma foto me lembra porque lutei, ela explica. A outra me lembra pelo que valeu a pena lutar. Se essa história te tocou, se inscreve no canal e compartilhe com alguém que também merece ouvir isso.